Bom dia a todos. Enquanto a gente está organizando aqui, primeiro agradecer o convite da professora Rose, do professor Enéas, né, dos colegas aqui. Né, para mim é uma grande satisfação estar aqui presente. Né, eu dirijo a agência de inovação aqui da Universidade Federal Fluminense e não tenho nada a ver indiretamente, como, né, cuidado, óbvio, mas diretamente com a área, né, de vocês eu não tenho, porque eu sou engenheira mecânica. Né? Mas até antes de eu começar a falar um pouquinho da apresentação, né, por acaso a minha tese de doutorado foi sobre envelhecimento facial dentro de um programa de pós-graduação em engenharia mecânica. Então, assim, eu tenho uma grande ligação, né, com essa parte multidisciplinar, né, com a área de saúde, né. Depois eu posso comentar um pouquinho sobre isso, né. Mas, assim, eu espero que o que eu trouxe para vocês aqui, né, com esse tema, o cuidado com o ambiente e a proteção da vida nas pesquisas e inovações tecnológicas, foi o tema que foi proposto. Eu não sei se eu vou conseguir atingir totalmente o que foi me pedido, né, mas eu espero que algumas mensagens aqui sejam válidas, sejam importantes para vocês também. Né. Então, como eu falei, né, a agência de inovação, né, ela está vinculada também à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Pode passar, por favor. Eu programei a nossa apresentação aqui falando um pouquinho sobre a agência de inovação, na verdade, falando além da agência, falando sobre todas as ações que nós temos aqui na universidade em termos de inovação. Né? Vou explicar a inovação, tentar explicar, né, definir inovação e trazer alguns exemplos sobre inovação no sentido do compromisso com o ambiente e a proteção da vida, que é o tema, né, que está sendo posto aqui, e algumas conclusões. Pode passar, por favor. Bom, a agência de inovação ela é recente aqui na universidade, ela foi instituída por uma portaria do reitor em 2 de abril de 2009, fugimos do 1º de abril, então, para ser de fato uma verdade. Né? Pode ir adiante. Não. Ela tem uma estrutura que ela é conectada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Anteriormente, ela era uma coordenadoria, não como agência, era uma coordenadoria de projetos científicos e tecnológicos. O termo tecnológico era muito forte, né? E na hora que nós criamos a agência de inovação, a gente descola um pouquinho sobre um foco em inovação apenas no âmbito tecnológico. Eu vou esclarecer um pouquinho também sobre isso mais para frente. Né? Pode ir, por favor. A nossa missão, então, é coordenar, articular e propor a política de estímulo e proteção à invenção e inovação desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal Fluminense. Isso nasce também, né, de uma exigência de lei. Né? Então, em 2004, surge a Lei da Inovação, que obriga que todas as instituições federais públicas, né, elas passem a ter um núcleo chamado Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, novamente, eu estou chamando a atenção que a gente não adotou o nome Núcleo de Inovação Tecnológica, exatamente para não afastar, né, outros campos da inovação que não fossem apenas tecnológicos. Não estou desfazendo de um ou de outro, é só colocando que a missão ela é muito mais ampla do que apenas desenvolver tecnologia. Pode ir, por favor? Então, nesse objetivo, né, de promover essa gestão da inovação, né, a gente trabalha com estímulo de desenvolvimento de pesquisas inovadoras, né, proteção e transferência dos ativos intelectuais da comunidade acadêmica, atendendo a demandas dos diversos segmentos da sociedade, estabelecendo parcerias e participando proativamente das discussões geradas nos cenários local, regional e nacional. Né. Então, eu também começo a colocar um termo aí que é atendendo a demandas dos diversos segmentos da sociedade. Isso já é para pautar um pouquinho a nossa definição de inovação. Pode ir, por favor. Né? A nossa estrutura é uma estrutura hoje bastante enxuta, né? Quer dizer, existe perspectiva de ampliação, né? Então, a direção, né, eu sou a diretora, existe um fórum de agentes de inovação, esse fórum, né, participam professores que atuam, que lidam, é aberto, né, lidam com a questão da inovação, onde a gente faz a discussão sobre as políticas, sobre as ações, as atividades que a agência deve ter para fomentar a questão da inovação dentro da universidade, um assessor de inovação, assistente de inovação, secretaria e duas outras unidades, né, órgãos dentro da universidade que já existiam, né, uma é a incubadora de empresas da universidade e outra é o escritório de transferência de conhecimento, que é o órgão da universidade que é responsável, né, por todo o serviço, todo o sistema de patenteamento, né, dessas invenções, dessas novas ideias, né, que a universidade dispõe. Pode ir.
Isso em linhas gerais das nossas funções, né, e, quer dizer, desde, né, articulação acadêmica, né, gerar conhecimento, fazer articulação com o setor produtivo. Quando eu ponho produtivo, não é só empresa, é a sociedade, é o setor externo, quer dizer, interagir, ao mesmo tempo proteger, né, o conhecimento que é gerado aqui, né, as novas ideias que são passíveis de patentes, né, transferir isso, né, porque não cabe só a nós fazer essa proteção e guardar como um artigo, uma coisa pessoal. Isso aí tem que ser transferido de alguma forma para a sociedade tem que se apropriar desse conhecimento que está sendo gerado aqui, né, e uma ação também de capacitação e difusão, que é no sentido de ativar, né, toda essa potencialidade que a gente tem com relação à inovação, né. Eu puxei algumas informações com relação a nosso campo, como o tema também envolvia a questão de pesquisa, né, sobre a pesquisa na UF, né. Esses são dados da coordenadoria de pesquisa com relação aos nossos professores pesquisadores, né, do CNPq. Não são muito recentes, não, mas, assim, só para vocês terem uma noção do que nós temos, né, quantos doutores e quantos dos 1.360 doutores nessa época, cerca de 16% são pesquisadores de produtividade do CNPq. Para aqueles que estão ingressando na carreira acadêmica, né, não é um processo trivial você ser um pesquisador do CNPq, porque é competitivo, não tem tantas bolsas, demanda você fortalecer o currículo, e às vezes em pontos que não necessariamente são aqueles que a gente considera os mais importantes. Então, muitas vezes, a parte até do ensino, ela nem é tão valorizada, é muito a produção de artigos, e hoje está havendo uma mudança muito grande com relação a esse perfil acadêmico que é desejável para o pesquisador do CNPq. Esse número aí é pesquisador de produtividade. Existe uma modalidade de bolsa de pesquisa que é de inovação tecnológica, quer dizer, que já é um foco um pouquinho diferente da pesquisa científica, né, que é tratada aqui. Pode ir. Também um pouquinho da distribuição desses pesquisadores, né, pelas diversas áreas, né. Quer dizer, vocês estão vendo ali que tem o amarelo quer dizer, o PQ, o pesquisador nível 1A, é o nível mais alto, o PQ2 é o primeiro nível de pesquisador de produtividade, né. Então, existe uma concentração grande, né, de pesquisadores na área do nível 2, na área de humanas, né, na área tecnológica, enfim, quer dizer, vocês estão observando mais ou menos o que é essa distribuição, e esse é o perfil da nossa universidade, né. Bom, e aí, né, eu vou começar a trazer isso para a inovação. Como eu comentei, existe bolsa de pesquisa, que não é a bolsa de pesquisador científico, é pesquisador na área de inovação, para professores, né, e existem também as bolsas de iniciação científica, né. Então, o gráfico que vocês estão vendo ali é um gráfico que está demonstrando, né, quantos bolsistas, né, que nós temos em PIBIC, que é a iniciação científica, não só a iniciação científica com bolsa da universidade, quanto com bolsa do CNPq, né? O PIBIC é Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, e é o nome que é adotado pelo CNPq. A UF também adotou para as bolsas que são oferecidas pela universidade, né? Quer dizer, isso daí, bom, fora a FAPERJ, fora a CNPq. É legal também para vocês verem, né, pelas áreas, né, essa distribuição por área, né. Bom, aí eu estou citando duas novidades, né. Quer dizer, nós somos novos, nascemos em 2 de abril de 2009, mas no ano passado, né, nós conseguimos obter o apoio, né, quer dizer, no final do ano passado, do Programa de Desenvolvimento Institucional da UF, para lançar um programa de bolsas de iniciação, né, à inovação, né, com um foco diferente da iniciação científica, que é o PIBIC, e é aquele programa ali chamado PIB Nova. Né? Esse PIB Nova, o edital foi lançado em 2010, nós temos o primeiro conjunto aí de bolsistas, né? Ele tem uma característica muito particular, que até muitos colegas questionam essa característica, porque ele pressupõe que o aluno e o professor, em conjunto, eles estão lançando uma nova ideia, e eles são cotitulares de, por exemplo, uma eventual futura patente, né, que surja daí. Daí, né, nós temos uma diferença
diferença dos programas tradicionais de bolsa de iniciação científica, no sentido que, né, no momento que o aluno abandona aquilo ali, abandona-se o projeto, porque é difícil que aquilo que foi construído em conjunto entre aluno e professor, você tem um substituto, porque foi uma ideia conjunta, né? Esperava-se, né, espera-se, a gente ainda não tem uma avaliação, porque o programa começou no meio do ano, né, espera-se que isso seja também uma fonte de estímulo para que os alunos não abandonem, né, que eles se sintam realmente coautores, coparticipantes de fatos, e não apenas uma parte, né, que vai fazer algum trabalho de pesquisa para o seu professor, né. Não, por outro lado, na mesma época, nós fizemos, enquanto o nosso programa de novo, né, da universidade estava sendo lançado, nós submetemos para o CNPq, né, um programa de bolsas, esse sim, do CNPq, e esse se chama PIBIT. Né? Então, o PIBIC é a Iniciação Científica CNPq, e a Iniciação à Inovação e Desenvolvimento Tecnológico chama-se PIBIT. Né, do CNPq. Né? Nós fomos contemplados com bolsas, nós tivemos um total de 35 bolsas e são 41 bolsas do PIB9. Então, hoje, quer dizer, eu só botei do lado para vocês verem que nós estamos nascendo nessa área, né, de inovação. Né? Ou seja, enquanto existem 462 bolsas, né, entre PIBIC, né, desculpe, 703 bolsistas, né, nós temos apenas 76 bolsistas do lado de cá. Quer dizer, é um crescimento que a gente vai ter gradativamente, né, esperado, né, que se tenha. Né? Uma coisa que também é importante destacar, que o CNPq, quando apresenta o edital do PIBIT, né, ele apresenta com um cunho muito tecnológico. Né? Então, ele realmente não coloca, a gente conseguiu apresentar uma proposta e que agregasse outras áreas. Né? De que forma? Né? A gente deu um jeito mostrando que a inovação não é apenas a tecnológica, que poderia ser outros tipos de inovação. Então, se a gente fosse pegar realmente, literalmente, ao pé da letra, o que o PIBIT, o CNPq, propunha, né, a gente só poderia atender a área de tecnológica mesmo. Então, o PIBIT está atendendo também outras áreas. Né? Pode ir adiante, por favor. Bom, então já falei, né, um pouquinho sobre o que é o PIB Nova. Né? Nós vamos ter novamente edital, quer dizer, foi um programa que a gente submeteu novamente para o PDI desse ano. Quer dizer, do ano para o ano que vem, né, já tivemos a resposta que vamos ter novamente PIB Nova, e eu acho que isso vai virar um programa constante, né, apoiado pela universidade. Pode ir, por favor? Sim. Falando um pouquinho das ações, né, que nós desenvolvemos no âmbito da agência, né, desde o ano passado. No ano passado, nós fizemos um ciclo de seminários, né, e eu estou vendo se eu pedi para o pessoal lá da agência para trazer para vocês. Né. O resultado desse primeiro ciclo de seminários ele foi gerado numa revista. Né? Essa revista, a Giruf, ela é uma revista de divulgação das ações da universidade, não é uma revista científica. E aqui vocês depois vão ter acesso a essas informações. Nós fizemos uma discussão, e acho que isso é a grande importância da discussão da inovação em termos de temas. Nós não trabalhamos em termos de, olha, vamos falar de inovação na engenharia, vamos falar de inovação na enfermagem, vamos falar na medicina. Não. Nós elencamos 10 temas. Né? Esses temas iam desde energia, meio ambiente, indústria criativa, saúde. Nós tivemos que dividir, porque saúde era tão ampla, que nós fizemos um subgrupo que era na área de bioengenharia e um outro subgrupo na área de fármacos e prevenção. Né? Desafio urbano-rural, inovação em tecnologias de gestão, novas tecnologias, ciência dos materiais, educação para inovação e naval offshore. Esses 10 temas eles foram discutidos em grupos multidisciplinares. Né? Aqui temos vários colegas da enfermagem que participaram, né, dessa discussão. Né? Foi muito bom, né? Foi lá no Forte Imbuí, foi ótimo. Mas, e foi interessante porque, ao discutir de forma multidisciplinar, né, então, vocês que são dessa área, né, se vejam discutindo com o engenheiro. Né? Se vejam discutindo com o físico. Né? Como é isso? Né? Quer dizer, na verdade, a nossa proposta aqui era que o tema ele não é limitado a uma área do conhecimento. Né? Qualquer um desses temas aqui ele tem olhares diferentes dos diversos, né,
saberes, né, das diversas áreas do conhecimento. Foi um resultado bastante enriquecedor, acredito que todos que participaram aqui devam ter achado bastante interessante, mesmo porque a própria linguagem é diferente, né, e eu sabia por experiência, até pela área que eu fiz o meu doutorado, né, que eu sou técnica, né, engenheira, né, e falar com médicos, né, é completamente diferente, quer dizer, a forma de olhar é diferente, né, novamente, não que existe uma forma mais adequada ou menos adequada, são olhares diferentes, e eu acho que a riqueza desses olhares diferentes é que faz com que a gente cresça, em especial na área de inovação, né? Então, esse dado aí não tem nada a ver com o resultado daqui, o resultado está na revista, né? Eu estou providenciando, vocês vão receber, mas esse dado aqui foi a distribuição, porque o PIB Nova, o Programa de Bolsas de Iniciação e Inovação nosso da universidade, nós pedimos que cada professor e aluno que submetesse um projeto indicasse uma área temática, né? Qual é a área? Em que vocês pretendem atuar? Vocês podem observar que a área 5, né, na verdade, a interdisciplinar que está em verde ali foi aquela que a pessoa se alocou em mais de uma área. Então, vamos focar na área 5. A área de fármaco e prevenção foi a área que teve maior demanda, né, e maior, obviamente, número de projetos contemplados dentro da área, dentro do PIB Nova, né? Então, eu estava comentando um pouquinho antes aqui dessa apresentação, né? A UF tem uma riqueza de conhecimento nessa área e, às vezes, explora pouco, né? E precisa, quer dizer, na verdade, a gente acaba demonstrando isso, mostrando o quanto nós temos de potencial, né, e capacidade de gerar conhecimento e gerar inovações na área de fármaco e prevenção. Pode ir adiante, por favor. Mais um, então. E aí, isso aqui, bom, tudo bem, né? Nós estamos falando de multidisciplinar, mas vamos lá falar sobre unidades de alguma forma. E aqui foi a distribuição das bolsas, né, com relação às diversas áreas, as áreas que tiveram maior número de projetos, aí eu estou falando a área tradicional, né, não a área multidisciplinar, temática. Foi engenharia, biologia e computação, né, dos projetos. Pode ir adiante? Não. Faz. Só é o destaque. Bom, o PIBIT, né, que é o pode ir, do CNPq, né? O PIBIT do CNPq, a gente não pôde colocar na mesma forma do PIB Nova pelas áreas temáticas, e então a gente aqui está apresentando os resultados, né, quais foram as áreas, novamente, olha como é interessante, né, a área de medicina, engenharia, biologia, ciências biológicas também foram as que tiveram maior número de projetos. Vejam bem, o fato de, eventualmente, enfermagem ou outras não estarem aí contempladas, entendam isso como também uma coisa multidisciplinar mesmo, né? Pode ir adiante, né? E pelas áreas temáticas que foram apresentadas para o PIBIT, né, a área de biotecnologia é o concurso, né? 49% aí dos projetos, né, que foram apoiados aí, contemplados pelo PIBIT, né? Bom, depois tecnologia social, engenharia de computação e tecnologia social ambiental, tá? Pode ir, por favor. Bom, o que eu queria chamar a atenção quando eu fiz o paralelo, né, da parte de bolsas de iniciação científica e bolsas de iniciação e inovação, do bolsa para professor de produtividade em pesquisa e de produtividade na área de inovação, né? O que a gente está vivendo, e eu acho que isso é bastante importante, é uma mudança de paradigma, né? Na verdade, a gente não está falando que as pesquisas não devem ser pesquisas puras, né? O que a gente está dizendo é o seguinte: as pesquisas podem se transformar em inovações. Então, o que a gente fez com uma ação, e está trabalhando com essa ação aqui na universidade, é fazer com que essas pesquisas, e muitas delas já eram pesquisas com um grande potencial de se transformar em inovações, elas, de fato, sejam olhadas, sejam observadas, né? Quando eu comecei esse trabalho dentro da AGIR, nós fizemos o levantamento de todos os pedidos de patente, né, que a universidade dispunha, né? E, até para minha surpresa, né, como eu sou da engenharia, né, eu falei assim, gente, deve ter muita coisa de engenharia. Não, né? Cerca de 80% ou 90% é na área de fármacos, né, e prevenção.
né? Então, olha que interessante, né? Quer dizer, já está sendo feita, já são desenvolvidas pesquisas que têm potencial de se transformar em inovações. O que a gente está fazendo agora, na verdade, é potencializando essas pesquisas, estimulando novas pesquisas e colocando, na verdade, eu diria assim, meio que um holofote, né, sobre isso que nós dispomos na universidade, né, e que não era tão visto, né? Então, quer dizer, a inovação, a questão da patente dentro da universidade, ela não é uma coisa nova, ela já existia, né? O que a gente está fazendo agora é estimulando que isso aumente e que a gente tenha um resultado lá fora, né? Pode ir. Vamos falar um pouquinho sobre inovação, né? Isso é o tradicional, o que o manual de Oslo e a referência que é dita com relação à conceituação de inovação, né? Que todos nós utilizamos, né, é baseado nesse manual. Ele tem algumas limitações, algumas restrições, né, mas, na verdade, assim, ele pontua algumas coisas que são até hoje usadas, né. Então, a inovação está associada a uma incerteza sobre os resultados das atividades inovadoras, né. Na verdade, quando nós trabalhamos uma pesquisa, né, com fins de virar uma inovação, é incerto. A gente não sabe se, de fato, isso daí, né, vai ter um resultado, essa atividade que a gente está desenvolvendo vai ter um resultado que se transforme em inovação. Pode ir. A inovação envolve investimento, não? Aliás, hoje não só inovação, né, pesquisa, mas a gente está chamando a atenção aqui com relação à inovação, e em especial porque a inovação pressupõe que você faça protótipos, né, quer dizer que isso é um investimento, às vezes, muito mais alto do que o investimento de uma bancada em laboratório, quer dizer, então ela pressupõe um investimento, né. É um substrato de transbordamentos, né. O que é isso? Benefícios da inovação criadora são raramente apropriados por completo pela empresa inventora. O foco do manual de Oslo é muito na empresa, e a gente vai entender um pouquinho por isso, né, o porquê disso, né. Então, na verdade, a gente não trabalha com imitações, a gente está transbordando ideias, transbordando criatividade. Então, a inovação pressupõe isso. Pode ir? Requer a utilização de conhecimento novo ou um novo uso ou combinação para o conhecimento existente, né. Inovação, ela não se faz sem pesquisa, né? Se a gente não tiver o conhecimento, a gente não vai conseguir inovar, né? Então, quer dizer, pressupõe pesquisa e desenvolvimento, né? O Brasil ele passou por um processo, está passando, se desenvolvendo, de um grande investimento na área de P&D, né? E agora a gente está no P&DI, né? Quer dizer, agora a gente já está nessa mudança de paradigmas. Vamos transformar essa pesquisa em inovação, né? Pode ir? Bom, e visa melhorar o desempenho de uma empresa com um ganho, uma vantagem competitiva. Novamente, o Manual de Oslo é um manual focado na questão da atividade empresarial. A gente vai extrapolar um pouquinho isso para frente. Pode ir. Né? Da onde vem a palavra, né? E vem de innovatio, do latim, né? Ela, em resumo, a gente pode dizer que envolve introduzir novidades, né, em qualquer atividade humana. Ela pode ser introduzir uma novidade em produtos. Em produtos é o que mais tradicionalmente a gente imagina como inovação, né? Em serviços, em novas práticas e processos. Então, se a gente está falando de inovação, né, quer dizer, o grupo aqui que trabalha com o cuidar, né, um novo processo, uma nova abordagem, ela pode ser uma inovação, né? Ela é mais difícil de você transformar em um produto, não é um produto, né? Não é palpável, né? Mas ele é um processo, ele pode ser um protocolo, e esse protocolo ele pode ser uma inovação. Pode ir? Eu faço umas brincadeiras com relação de inovação, né, para a gente entender o conceito, né? Nós podemos lançar aqui um novo serviço de psicanálise moderna, né? E o Dr. Froiderico está respondendo a todas as perguntas lá do outro lado, né? Isso é uma brincadeira, mas assim poderia ser um novo processo, né? Hoje muitas coisas estão sendo feitas através da internet, né? Até como é que divulgação de coisas impróprias, né, dos governos, mas tem muita coisa. Mas poderíamos ter esse tipo de inovação em serviço. Pode ser um serviço, esse aí é meio crítico, porque pode-se indicar que é uma venda casada, né? Então, está lá o consumidor, né, e está perguntando, ok, um duplo cheeseburger com fritas, né, e o processo, o serviço novo que eles estão associando ao mesmo tempo, eles já vendem uma angioplastia só para acompanhar o duplo cheeseburger, né? Então, pode ser também, né, inovando, né? Não sei se vai funcionar, mas, né, estão inovando aí. Eu acho que eles vão espantar que ninguém vai querer comer o cheeseburger duplo lá, né?
Pode ir, por favor. Bom, essas aqui parecem brincadeiras, né? Ali eram charges, né? Mas essas aqui parecem brincadeiras, mas foram feitas, né? Para aqueles que têm horror a matar barata, né? Vocês podem ter um chinelinho com um extensor, né, que você mata a barata à distância, né? Então, vocês estão vendo ali no meio, quer dizer, ele pode ser uma inovação. Não sei se vai vender, mas pode ser, né? Esse aqui é tradicional, esse aqui do papel higiênico, né? Quer dizer, o pessoal lá, quer dizer, você pode estar com está resfriado, né? E aí você vai no meio da rua, né? Vai utilizando papel higiênico, né? O que é? Aí a pergunta é o seguinte: vocês usariam? Alguns desses inventos aí são inventos, né? São ideias, mas a gente poderia dizer que isso é uma inovação, né? Na verdade, isso aqui são invenções, né, criativas, né? A gente está aqui na brincadeira, apesar de que eu já apresentei essa daqui, teve gente que adorou do chinelo, né? Então acho que tem gente que do chinelo usaria, né? Mas os outros muito difícil, né? Você usaria o papel higiênico? Pode ir, né? Mas o que eu queria chamar a atenção naqueles slides anteriores, né, é que a inovação, ela para realmente, de fato, ser uma inovação, né, ela tem que ser uma boa ideia, uma invenção, né, que seja um novo processo, que seja um novo produto, né, mas que o mercado absorva. Inovação, ela não é... Eu tenho uma ideia, inventei lá o rolo de papel higiênico, inventei o nosso matador de barata à distância, né. Sim, o consumidor vai usar aquilo ali, aquilo vai ser utilizado, vai ser absorvido pela sociedade, né? Quando for, nós temos a inovação. E agora, a inovação ela pode ser inovação dependendo da época, né? Eu peguei o exemplo a Gillette já é a marca, né, da navalha, né, do barbeador, né? Em 1762, aquilo ali era inovação, né? Em 1847, aquilo é inovação. Em 1880, aquilo é inovação, né? Então, a inovação também tem o seu tempo. Olha, isso aqui foi uma inovação para aquela época. Por que ela foi uma inovação? Porque foi uma invenção, né, que foi desenvolvida e que o consumidor, né, o mercado absorveu aquilo ali, né? Por isso, muitas pessoas colocam assim, não se faz inovação dentro da universidade. E a gente fala assim, pastor, como não? Né? Faz sim, né? Depende, né? No sentido de que a inovação é uma coisa que vai ser absorvida pela sociedade, pelo meio externo, né? A gente só faz a inovação, a gente faz, na verdade, a invenção, né? E transforma essa invenção em algo que lá fora possa ser utilizado. Como nós não somos fábrica, né? Então, nós não fazemos, né? Mas não significa, né, por exemplo, vocês podem estar desenvolvendo novos processos inovadores e fazendo e aplicando dentro da universidade, sim, né? Mas, no sentido do produto, você não vai ter isso dentro da universidade, né? Essa caneta que eu estou segurando aqui, que eu peguei como exemplo, né, isso aqui é feito de material biodegradável. Né? Eu tive num evento, aí me deram, eu falei assim, mas bonita, eu só achei bonita que era verde, né? Mas assim, o que é isso aqui? É feito daqueles fiapinhos da espiga de milho, né? E foi feito, é um material biodegradável, né? O que acontece, né? Foi criado, foi uma coisa que foi desenvolvida dentro da universidade, não a inovação, novamente. Foi desenvolvida na universidade, a ideia, a invenção, foi patenteada, né? Mas a indústria teve que chegar e transformar isso, né? Todo aquele conhecimento que foi desenvolvido na universidade, né? Transformar isso num produto. Isso aqui virou uma inovação. Né? Então, é só para deixar, pode ir adiante, ainda continuando a linha aí olha, depois passou para a lâmina fina descartável com 2 arestas de corte, aí sim aparece o Gillette. Olha que você vê, a gente associa a marca, né, e fica associada, mas só em 1895, quer dizer, ele não foi o idealizador, né, da lâmina para fazer, né, para barbear, pode ir. E cada uma, pode ir apertando, olha, cada uma dessas, né, cada lâmina dessa diferente foi patenteada. O que ele fez de diferente? Ele pegou e fez o duplo corte, né, nos 2 lados da lâmina, o outro não era, né, ele fez uma forma de ser intercambiável, né, de você poder trocar a lâmina. Então, isso tudo foi patenteado e tudo isso virou inovação porque o mercado assumiu. Está lá a carinha do Gillette, né, pode ir.
né? Um outro exemplo, né, em 1868, né, foi o primeiro aspirador de pó, né, uma inovação, né? E aí eu botei 2 outros exemplos, né? Esse aqui do meio é um que é totalmente automatizado, é robotizado, né? Mercado já absorveu isso? Já existe, isso é um produto real. Esse produto foi idealizado, foi prototipado, ele existe e é possível de ser comercializado. Ainda não, ainda está longe disso. Então, a gente ainda não pode dizer que isso é uma inovação. E aquele terceiro ali é um conceito ainda, né? E aquele ali é um conceito que foi feito, olha, eu vou ter um aspirador de pó que eu, né, uso a minha mochilinha aqui, leve, né, e eu posso aspirar sem fio, sem, né, muito transtorno. Ali só é o conceito, ainda não é nenhuma invenção. Né? Deu para entender o que eu estou pontuando aqui? Né? Pode ir. Então, significa o quê, inovação? Fazer as coisas diferentemente no reino da vida econômica. Isso é a visão de Schumpeter, que fala sobre inovação. Né? Introduzir um novo bem não familiar aos consumidores, pode ser um novo método de produção. Né? Vocês estão vendo que a questão econômica é fundamental nessa visão aqui. Né? Quer dizer, você só pensa em gerar uma nova ideia, inventar alguma coisa e inovar, né, se você vai ter um diferencial de mercado econômico. Né? Pode ir. Pode ser uma abertura de um novo mercado, pode ser uma nova fonte de matéria-prima, pode ser a reorganização de uma indústria. Né? Você tem, por exemplo, tem um exemplo que a maquininha, aquelas maquininhas de vender refrigerante. Né? Então, uma pessoa idealizou, poxa, ao invés de eu vender refrigerante, eu vou vender livros. Né? Então, se vocês forem no metrô, no Rio, você já tem umas maquininhas, você vai lá, livrinhos, né, tipo pocket books, né, bem simples, e você compra. O que ele fez? Ele só reorganizou, ele mudou, né, aquilo ali, ele identificou um mercado, ele já tinha a máquina, ele só... Aliás, uma máquina até mais simples, não precisa refrigerar, né? Então, ele só fez uma mudança, ele mudou o paradigma da venda, né, do livro. Então, vou fazer uma venda do livro no metrô. Não precisa ser na livraria. Né? Esses serviços que vocês veem no metrô, né? Tipo um serviço de conserto rápido, por que eles estão fazendo? Eles estão inovando. Né? Então, inovando não é inovando produto. Tá? Bom, e a definição que a gente... Vou botar 2 definições. Né? A primeira, do que seria a inovação tecnológica. Né? Então, inovação de processo ou de produto. A inovação de processo consiste na incorporação de novas tecnologias ao processo produtivo de uma determinada empresa. Essa tecnologia pode ser incorporada com a inserção ou substituição de etapas do processo, implantação de software que impacte diretamente o processo, adaptação de maquinário, etc. E a inovação de produto é aquela que, ao final da pesquisa aplicada e do desenvolvimento experimental, resulta em um produto que pode ser absorvido pela sociedade. Essa é a definição que a gente tratou nos nossos programas de bolsas de iniciação e inovação. Só que a gente acrescentou, pode ir mais um, né, um conceito da inovação social. Né? Inovação social compreende produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social. Vocês vejam o seguinte, tudo que pode na tecnológica também pode na social. Só a única diferença é que na tecnológica você está pensando em mercado econômico. Né? Na social é você uma melhoria de uma comunidade, um outro foco. Né? Mas envolve da mesma forma técnicas, novas metodologias, novos processos, novos serviços. Né? Só a aplicação que é diferente. Tá? Bom, então, né, inovação, compromisso com o ambiente e a proteção da vida. Né? Eu procurei, para a nossa apresentação aqui, pegar alguns exemplos, né, sobre inovações, né, que tenham alguma coisa relacionada com a promoção da saúde, com o meio ambiente, com a área do cuidar. Pode ir, por favor. Né? E nessa linha, né, a gente trabalha, quer dizer, foi até um caminho que eu propus nessa última Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, da gente trabalhar uma filosofia dos 3 Is, né? Ideia, invenção e inovação, né? E tentar entender o que é cada uma delas. Né? O que é ideia, invenção e inovação? Invenção é a primeira ocorrência de uma dada ideia. Eu tenho uma ideia para um novo produto, para um novo processo, um novo protocolo. Eu concretizo isso de que forma? Fazendo a invenção. Né? Prototipando, experimentando. Né? No momento que isso daí chega e é absorvido pelo meio, pela sociedade, eu, de fato, tenho a inovação.
Né? Então, por exemplo, se vocês experimentam novos protocolos, novos processos aqui, né, no campo de trabalho interno da universidade, e isso possa ser replicado para outros e seja utilizado de fato, vocês acabam de inovar. Né? E aí vocês estão vendo essa bolha que eu coloquei em volta aqui da inovação, ambiente, mercado, sociedade. Quer dizer, a gente quer isso aplicado ao meio externo, né? E incorporado, absorvido de fato. Né? Então, invenção, eu botei também uma observação ali, ela pode ter sido patenteada ou não. Eu posso ter uma ideia, essa ideia eu concretizo, faço a invenção, eu tenho uma ideia de resolver a fome do mundo, né? E conseguir criar uma invenção que faz isso. Né? Essa invenção ela pode ser sujeita a patente ou não. Quer dizer, a patente é uma forma que a gente tem de proteger esse conhecimento, né? Mas, em especial, quando você quer que isso daí tenha um retorno também econômico. Né? Ou que isso não seja apropriado por terceiros, né? E esses terceiros, né, ganhem, né, recursos, ganhem dinheiro com a sua ideia. Né? Então, assim, entendam que, né, no momento que a gente faz uma patente, não é só por um indicador, né? Não é só porque, olha, eu tenho não sei quantos artigos publicados, eu tenho não sei quantas patentes submetidas, né, em processo de avaliação. A gente quer fazer a patente porque essa patente ela tem um valor econômico. Né? E aí, obviamente, um processo não é patenteável. Né? Então, isso aí, e nem por isso deixa de ser uma invenção, e nem por isso deixa de ser uma coisa possível de ser uma inovação. Tá? Então, quando a gente fala de patentes, normalmente são coisas que virem produtos, podem ser registros de softwares. Né? Essa é a linha que a gente está colocando aqui de patente. E nem tudo, mesmo que possa virar um produto, pode ter interesse de ser patenteado. Né? Então, tem que se ponderar essa questão econômica. Né? Então, na linha de ideia, invenção e inovação, imagine que, né, eu não vou acabar com a fome do mundo, mas imagine que eu resolva fazer um projeto que envolva conservação de energia, promoção de saúde, e eu quero, obviamente, isso aí, fazer um marketing, né, para o meu negócio. Né? Então, não estou botando o econômico de fora, não. Pode ir. E aí, qual foi a invenção que eu resolvi fazer? Não sou eu, né? Mas o que eu resolvi fazer? Olha, eu vou fazer uma bicicleta, né? E essa bicicleta, conforme a pessoa, né, pedala, né, ela guarda energia. Ela gera energia e eu tenho um armazenador de energia. Essa foi a minha invenção, está aí como invenção. Né? Pode ir. Bom, virou uma inovação. Quando? Né? Olha só, um hotel resolveu fazer uso dessa invenção. Né? E olha que maravilha. Né? Ele põe as bicicletas, né? E você tem que produzir 10 watts por hora, que é aproximadamente 15 minutos de pedalada para um adulto saudável. Né? E aí o hóspede ganha, né, um vale-refeição de 26 euros. Não é em qualquer hotel, não. Tá bom, né? Então, olha que interessante. O que ele fez? Ele conciliou, né, uma coisa de... obviamente, essa energia que está sendo gerada, ele está utilizando, né, no hotel. Quer dizer, ele está economizando. E foi uma excelente estratégia de marketing. Por quê? Porque ele motiva, né, obviamente, quem quer comer, né, por 26 euros, e quem quer malhar, quem acha que, né, a questão da saúde é importante, né, e está lá, né, é fato, né? É uma boa ideia que se transformou, né, numa inovação. Onde tem a invenção aí? Onde está? É a bicicleta. Mas o que é o todo? O que eu estou chamando de inovação? Não é só a bicicleta. Foi a associação disso, né, para a estratégia, que é um marketing para o hotel, economia de energia, e se todo mundo fizer isso, cada um de vocês que vai na academia, é porque eu não vou, né? Então, eu fujo da academia, mas cada um de vocês que está lá na academia, já existem algumas academias que já estão colocando... a própria energia que você gera ao pedalar, você vai e carrega o seu celular. Né? E esqueci o carregador. Né? Tem uma tomada aí? Não. Liga, conecta direto, isso é possível. Né? Não é bacana? Quer dizer, você está vendo que você está consumindo, né, uma energia que você mesmo gerou. Né? Então, essa linha dos 3 Is, eu acho que para vocês terem a noção do que pode ir. Né? Esse outro, na questão do ambiente, né, é uma impressora que não utiliza... que, na verdade, é uma impressora que você usa um material, né, uma peça térmica e reciclado. Né?
Então, eu estou lá, imprimo num material, né, como plástico, né, com material específico, sensível, termicamente sensível. Isso não é complicado, se vocês pensarem, o fax é térmico, né? Só que eles fizeram foi aquele material ali, quando você acabou de utilizar, né, ele consegue se apagar aí com relação à temperatura e você pode reutilizar. Olha a economia aí, olha quantas árvores a menos, né, que a gente... Né? É óbvio, é plástico, né? Tem outros, mas no momento que você pode reutilizar, né, você reduz bastante o impacto ambiental. Né? Pode ir, mais um. Essa eu fiquei na dúvida se eu traria isso, vocês iam ficar muito chocados com esse daí. Né? Mas chama-se Neo Nurturing, né? Incubator. Né? Essa foi tida como o primeiro lugar na lista da Time das melhores invenções do ano. Por quê? Né? Esqueçam assim, a origem, né? Apesar de que é a grande coisa, né? Porque se a gente começar a imaginar, nossa, eu vou botar um bebezinho, né, uma incubadora, que todo o material, tudo que foi feito ali é de material reciclado de carro, né? Que coisa, cheio de graxa, né? Mas eu achei interessante qual foi a preocupação deles, né? Obviamente que essa incubadora é uma incubadora muito mais barata, porque utiliza materiais reciclados de fácil, né, e pode ser utilizado em locais que, né, quer dizer, que o acesso é um acesso mais financeiro, né, econômico, né, mais complicado. Né. E ali tem os detalhes, né, a parte é o farol que aquece, tem um monte de detalhes, mas é interessante. Né. É o que eu falo, se a gente assim, se esquecer o preconceito, né, de que, né, ele está usando coisas de carro, né, e carro, né, remonta a gente assim, olha, isso aqui é graxa, é sujo, mas olha como foi uma solução bastante interessante. Né. Esterilizar, não é... Né? Então, a gente esquece, né, e consegue fazer. Esse exemplo é bastante interessante para vocês refletirem sobre a questão da inovação, o fato dela ser necessariamente multidisciplinar. Né? Eu não tenho como, na minha área técnica, eu como engenheira, então, isso aqui, engenheira, carro, mecânica, então eu estaria talvez na minha seara. Né? Eu não tenho como propor alguma coisa se não sou eu que lido com essa situação. Esse meu entorno, o meio externo, não sou eu, não vivencio isso. No máximo, né, e as inovações elas normalmente surgem muito da experimentação pessoal que a gente tem. Né? Ou seja, né, olha, eu vi uma coisa e por que não podia ser de uma outra forma? Né? Mas a pessoa que lida no dia a dia é a melhor pessoa para dizer o que é necessário, a demanda disso daí. Né? Então, quer dizer, eu acho que esse exemplo para a área do cuidar, da saúde, é um exemplo bastante interessante, porque vocês podem ver que, olha, eu preciso de um instrumento melhor, eu preciso de uma maca de uma forma melhor, por quê? Não só para o paciente, como para o próprio cuidador, porque dá problema de coluna. Bom, o que o pessoal da área técnica pode fazer para ajudar? Será que não teria um material melhor para utilizar num determinado equipamento, né, que é utilizado no dia a dia? Eu acho que tudo é possível, né? Mas as partes têm que conversar, têm que interagir. Né? Pode ir. Bom, pode ir adiante. Em termos de... Eu vou passar agora só para vocês observarem que, se vocês olharem pelos murais da universidade, vocês vão ver uma série, né, de chamadas, né, sobre inovação. Né? Empresas estão a toda hora mandando, né, e chamando quem? Chamando universitários. Né? Eles não estão divulgando isso na empresa rival, eles não estão botando isso no meio da rua. Eles colocam lá, por exemplo, o Prêmio Alcoa de Inovação e Alumínio, pode ir. Né? Outro lá, concurso Falcão Bauer de Inovação para Habitação e Construção Sustentável, pode ir. Prêmio Souvenir, pode ir mais. Né? Ali, soluções inovadoras para um planeta mais inteligente. O que essas empresas estão fazendo? Elas querem aqueles nossos ativos intelectuais. Elas querem as ideias, as boas ideias, que não são só boas ideias cruas, são boas ideias com conhecimento, com base, né, de conhecimento. Né? Quer dizer, então, a gente não tem só a ideia se a gente não tiver a técnica, se vocês não tiverem o conteúdo, a pesquisa associada. Elas querem aproveitar
todo esse potencial, né, chamar os alunos, chamar os professores, chamar os pesquisadores para apresentarem propostas e projetos, né, que sejam projetos que possam gerar inovação. Elas querem isso à toa? Não. Elas querem isso porque elas sabem que isso agrega valor econômico para essas empresas, né, e, no mínimo, agrega marketing. É marketing positivo para as empresas, né, no mínimo, né? Mesmo que simbolicamente eles deem um prêmio que não é irrisório para o quanto a empresa lucra, né? Porque isso mobiliza, faz com que as pessoas pensem, né, em criar inovações que vão atender, né, a demanda delas. Eu vou dar um exemplo, né, que nós temos lá na engenharia, né? Vocês talvez já tenham ouvido falar em competições tipo Fórmula SAI, Mini Baja, que são carrinhos, né, que os alunos fazem. Vocês acham que é da SAI, né, que é a Society of Automotive Engineering? Vocês acham que a SAI faz isso e promove no mundo inteiro, né, esse tipo de competição? Por quê? Porque ela acha bonito? Não. Porque ela sabe que, na hora que ela joga esse desafio para os estudantes vão se superar e vão trazer novidades. E essas novidades, né, aos pouquinhos, elas podem estar sendo incorporadas, né, às competições de adulto, né, às competições que não são estudantis, né. Então, isso é a realidade que nós estamos vivendo hoje, né. Quer dizer, uma série de chamadas para a busca de inovação, de cabeças pensantes, né, com boas ideias e com base de conhecimento. Pode ir. Esse é o da FINEP, pode ir, né? Bom, então, para a gente fechar, o que é inovação, né? Inovar é fazer algo novo. Eu pensei também algumas citações, né? Fazer algo novo, por ser novo, possui um certo grau de incerteza e, sendo assim, possui riscos relacionados. Não dá para inovar sem correr riscos, né? Quer dizer, se toda pesquisa fosse uma pesquisa, né, que a gente tivesse total certeza do resultado, né, seria maravilhoso, não é. Né? A gente está testando, né? E isso é bastante rico. O processo também a gente aprende muito, né? Na maioria das vezes em que os empreendedores ouvem a palavra inovação, se assustam, não muito pelo significado, que em muitos casos é desconhecido, mas porque associam a mesma a investimento muito alto, né? Então, quer dizer, envolve investimento, as pessoas, né, têm medo, né, de inovar, às vezes, porque sabem que vão ter que investir. Para pequenas empresas, inovar é uma questão de sobreviver ao mercado cada vez mais predatório, né? O derradeiro diferencial competitivo é a inovação, e essa frase aqui é meio contundente, né? No futuro só existirão dois tipos de empresas, as rápidas e as mortas, né? As rápidas são aquelas que estão buscando as inovações e estão se renovando, né? Pode ir? E quem inova, afinal, né? Inovação que tanto queremos pode estar sendo criada nesse exato momento por pessoas simples nos corredores da nossa própria organização. As pessoas simples, elas podem não levar adiante, né, essas ideias, né, que podem se transformar em inovação por base do conhecimento, falta, né, da base de conhecimento científico. Né? E que não é o caso da gente. Quer dizer, a gente aqui está num ambiente em que a gente está buscando esse conhecimento científico que dê sustentação para essas ideias, muitas vezes simples. Né? Pode ir. E concluindo, né, inova quem percebe o seu entorno, quem ousa criar, aplica seu saber e não tem medo de arriscar. É fundamental a gente perceber o entorno, né? A gente está falando aqui de uma pesquisa que vai virar uma inovação. Uma pesquisa que vai virar uma inovação, ela só é provocada pela percepção do seu meio, do seu entorno. Né? Senão a gente vai reinventar a roda, senão eu vou fazer uma invenção que não né? Qual é a utilidade? Né? A gente tem que estar sensibilizado por esse entorno. A gente não pode tem que aplicar o conhecimento, sem o conhecimento a gente não faz, não pode ter medo de arriscar. Né? E sem perder, obviamente, o compromisso com o ambiente e a proteção da vida. Quer dizer, ninguém faz novas ideias, ninguém cria ideias, inventa, né, e pensa em inovação, né, sem ter esse compromisso. A gente não vai fazer para o mal, né, não vai fazer, quer dizer, há quem faça, né, mas não é esse o nosso objetivo, né, mas a gente tem que sempre ter um compromisso com o meio ambiente, né, e com a proteção da vida, e tudo que nós buscamos sempre é uma busca de melhoria para o nosso bem-estar. Né?
Ou seja, né, uma nova tecnologia, uma nova forma uma cadeira mais confortável ergonomicamente, né, uma luz mais eficiente, é sempre o bem-estar do ser humano, né, e do nossa vida no todo, né. Então, queria agradecer novamente, né. Espero que, eu não sei, porque o assunto da mesa era um assunto bem mais amplo do que esse, né, então espero que eu tenha, né, alcançado aí as expectativas de vocês. Obrigada.